Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira, jogo encerrado há poucos minutos atrás na Arena e o Grêmio, olha, foi surpreendido pelo Sport Recife, perdendo por 2-1. E o Grêmio que fica ali pertinho da zona de rebaixamento, o gol marcado que acabou tirando o Grêmio da zona de rebaixamento. O Grêmio, né, que chegou ao título gaúcho no último domingo, no último final de semana, já deixando seu torcedor preocupado pela atuação e hoje mais ainda pela derrota, jogando em casa para dos que saiu da zona de rebaixamento, que é o Sport Recife. E o Internacional ontem, no empate em São Paulo com o Palmeiras, né, no finzinho, 2 gols, depois dos 45 minutos do segundo tempo, o Inter aí se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, já que neste momento o São Paulo, que poderia passar o Internacional, vai perdendo para o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, por 2-0. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol. Nossos Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. 2 endereços à sua disposição, Benjamin Constant 1315, com São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre estão esses 2 endereços aqui na Benjamin Constant 1315, da Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento, a sua tranquilidade, você agende a sua ida até uma das lojas da Baidob. Também para o Banrisul, olha, use o aplicativo Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar a sua conta. O Banrisul, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Também para a GBOX, instituição genuinamente centenária, são 107 anos, né? Mais do que centenária, são 107 anos, então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com o Larry Chaves é do PS Caco da Mota. O que aconteceu com o Grêmio, meus amigos? Olha, ser surpreendido, não sei se foi surpresa, o que foi? Foi, né? Perder em casa, o Grêmio que vinha da conquista do Campeonato Gaúcho, mas preocupando seu torcedor pela atuação que teve. E o Grêmio no Campeonato Brasileiro também, que vinha de 4 empates, mantinha a invencibilidade e hoje acabou perdendo essa partida e também a invencibilidade ficando ali. É muito cedo ainda nesse campeonato, mas é uma situação que eu acho que agora definitivamente passa a preocupar, né, o Caco, Edu e Larry. Eu acho que é o fato que... Boa noite a todos, boa noite aos amigos. Edu. Eu acho que o fato que mesmo que esteja no início do campeonato, é o fato da distância que o Grêmio começa a ficar em relação à pontuação dos demais acima, né? Mesmo que ainda tenha mesmo jogo a menos, né? Exatamente, mas tem um longo campeonato, ok, mas é que eu acho que esse é o fato. Claro que essa zona, essa parte ali de estar abaixo da tabela, certamente o Grêmio tem condições aí de recuperar e conseguir subir na tabela. Mas o fato de ficar distante, né, das primeiras posições é que, obviamente, ao longo do campeonato vai exigir muito mais do time do Grêmio do que ele vem mostrando nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro e no que ele acabou mostrando no jogo de hoje e até no jogo contra o Caxias no final de semana. Mas tem condição, tem elenco, né? Vamos esperar para ver como é que o Grêmio vai fazer para reagir a esse momento aí. É um time irreconhecível, né? Boa noite, Cadu, Larry, Edu, os telespectadores da RDC nos acompanhando aqui depois dessa derrota do Grêmio. Irreconhecível o time do Grêmio. E dá para dizer até o seguinte, uma coisa que é complicada até de falar, parece incrível, mas na semana em que o Grêmio comemora um título gaúcho, comemora com derrota, jogando muito mal contra o Caxias, e depois repete na Arena, não tem torcida também, um péssimo desempenho do Grêmio, mas somado a isso, nesse jogo ainda, uma estratégia totalmente errada do técnico Renato Portaluppi, porque se o Grêmio, quando não, eu já tenho falado isso aqui, o Grêmio quando não tem o Michael, não tem meio campo, o Grêmio sem meio campo, que já não tem o Everton, e fica alçando bola para o Diego Souza na área, não adianta ter Jeromel e Kahneman na zaga que toma 2 gols do Sport. E aí tu abre mão do Jean-Pierre, que é o único jogador de criatividade, talvez, se fosse por um motivo pessoal, não teria por que ele entrar no segundo tempo. Ele não estaria no banco por um motivo do pai dele, que a gente entende isso. Se ele pôde jogar depois, por que não começou o jogo?
Porque o Renato subestimou, na minha opinião, posso estar enganado, subestimou o adversário, o Sport Recife é o lanterna, eu vou dar uma chance de novo pro Thiago Neves, porque o jogo vai ser fácil. E aí se complicou, o Thiago Neves não jogou nada de novo, e o Grêmio não teve jogadores no meio-campo suficientes para fazer o equilíbrio. É a partir do meio-campo que o futebol funciona. Então o torcedor está muito nervoso, está irritado. Tem gente já falando, daí é um exagero, que o Renato não dá mais, porque o Roger saiu ontem, já tem que vir o Roger. Não, calma, também não é assim. Críticas para o técnico Renato nesse momento, sim, com certeza. Mas não dá para também fazer terra arrasada. Não é o momento. Acho que o Edu falou bem, a classificação está ruim, tem muito o que buscar. Mas o cenário, ele é muito preocupante. Muito preocupante para essa temporada diferente. Essa taça do Gauchão, a partir de hoje, já não vale nada pelo que o Grêmio está jogando. Valeu o título, claro que sim. Mas em termos de desempenho, futebol, esquece isso. Volte a ser pragmático, tenha a humildade de tentar jogar um futebol mais pragmático, senão o Grêmio vai se complicar, porque não vai ter o Maicon em todos os jogos, Cadu. Essa questão, Dito, eu concordo contigo, isso não é momento de fazer terra arrasada. Porque tem que se entender também que o Grêmio está reformulando toda a sua equipe. Quantos jogadores chegaram aí? Também existem as críticas dos torcedores. Foram buscar jogadores no Cruzeiro, jogadores que colocaram o Cruzeiro na segunda divisão. Mas são jogadores de qualidade. A situação do Cruzeiro era questão... O fato de ter ido para o rebaixamento era extra-campo, questão de diretoria, o que passou pelo Internacional também. Né, quando foi rebaixado, não tinha grupo para cair, mas são questões de extra-campo e diretoria. Agora, o torcedor tem a paixão, né? E o pessoal já está mesmo aqui colocando. Olha aqui, muito passional. O pessoal falando já até no Roger, esse Roger que ontem levou assim, que foi, né, acabou sendo demitido pelo Bahia. Que o Renato, e realmente está aqui, que o Roger está livre, o Alexandre Coutinho, o Sérgio, dizendo, não, acabou o prazo do Renato. Claro que sempre acaba indo e caindo no treinador. Mas tem que se levar em conta isso aí, né? O fato do Grêmio estar modificando a sua equipe. Agora, o que o Grêmio está fazendo é pouco, não tenha dúvida que é muito pouco. Mas não é só do torcedor, não que seja algum torcedor comum, não é isso. Torcedores são todos iguais, né? Mas eu recebi, inclusive, ligações até pós-jogo de conselheiros do Grêmio, dizendo exatamente isso aí, não dá mais pro Renato, acabou o Renato. A gente conhece, eu não vou. Esse caldo ele vai sendo cozido aos poucos. Para mim, nem ligou a fervura ainda. Mas que ele começa a ser fervido, vai passando um tempo, vai desgastando o técnico, né? A gente acompanha isso há muitos anos e sempre vai acontecendo isso. Que existe um desgaste com alguns conselheiros, com gente do Grêmio e tudo, mas não é o momento. O momento e tenho certeza que o Romildo vai bancar, não é a hora para fazer isso. Tem como. Aí pior ainda, e o Grêmio vai piorar a situação dele, vai criar um problema ainda maior, na minha opinião. Tirar o técnico agora. Ele é que tem que mudar. Não o Grêmio tirar ele. E aí, essa é uma manifestação dos torcedores. O Jackson aqui, que disse, olha, me dói falar isso, mas o Renato não arruma mais esse time. O jogador sente isso aí, ô Larry? A pressão, evidentemente, aqui o futebol é assim, a pressão cai para cima do treinador, e nunca é a culpa só do treinador, acaba sempre estourando, né, no colo do treinador. Mas o que chamou a atenção, e o Serginho Vasco estava ontem aqui, e o Matheus Henrique, na entrevista que deu, disse que não havia pressão. Pelo contrário, o Sérgio, até um conselheiro do Grêmio, disse, não, há pressão sim, a pressão está existindo, a pressão, ela existe. Quer dizer, o jogador não entende que isso está havendo uma pressão? Eu acho que essas duas derrotas somadas, realmente a repercussão é muito grande, né? O Grêmio tem um jogo a menos, me parece, né? Tem. Mas o Grêmio projetava 3 pontos hoje e contra o Atlético Goianiense. É lógico que inconscientemente tu, depois de uma vitória lá em Caxias, o Grêmio foi bem superior ao Caxias lá, e depois o que aconteceu aqui tirou um pouco o brilho da conquista, né, do campeonato. Não é bom, não é legal ganhar um campeonato, mas perder o jogo final. E agora essa derrota somada, eu acho que é uma coisa preocupante, sim. E no jogo da final do Campeonato Gaúcho, eu achei que os dois jogadores de meio campo fizeram muita falta. E o Mateuzinho e o Maicon, né, principalmente naquela questão do Grêmio de segurar a bola, de ter o controle do jogo. E hoje mais a questão voltou o Mateuzinho, mas a ausência do Vitor Ferraz, que é um jogador que dá um suporte muito grande pelo lado direito.
Mas o Grêmio agora está sentindo, e esses jogadores do Cruzeiro, eles ainda têm que vieram do Cruzeiro, eles ainda têm que provar, né? Provar na questão, principalmente na questão física, sim. São bons jogadores, só que é a questão que a torcida está cobrando muito, né? Que foram contratados muitos jogadores que colocaram na segunda divisão. Mas são jogadores de qualidade. Mas, por um lado, vem rotulado, sim. O histórico deles é que são bons jogadores, todos sabem. A questão é que tu coloca muitos jogadores com idade avançada, já num período de decadência física. Né? É isso que eu ia colocar. Eu, sinceramente, é óbvio que a qualidade do Thiago Neves é, né, um grande jogador, mas o Thiago Neves ele já vem antes do Grêmio com muito problema, né? Problemas de campo e de extra-campo. É que se tu não tem o Jean-Pierre, tá suspenso, alguma coisa, tu tem que botar o... Mas hoje não se justificava. Mas o Thiago não chegou nem perto do que eu acho que a torcida do Grêmio e o próprio Grêmio esperava do Thiago Neves. Essa é a indignação dos torcedores. O Maicon aqui, né? Mais um. Olha só, o Renato deve pegar sua arrogância e largar fora com seus bruxos que ele quer com o Thiago Neves e companhia. É isso que a gente está falando em relação aos jogadores que vieram do Cruzeiro. O Renato não é questão de arrogância, é característica, né? Do Renato é essa. As pessoas rotulam ele como arrogante. Eu não vejo ele como arrogante. Eu vejo ele por ter essa característica, a maneira dele ser, né? Mas a gente está esperando, inclusive, a coletiva aí, assim que a gente tiver condições de botar no ar, a gente coloca pelo menos parte dessa coletiva, tipo a produção, assim que estiver no ar, a gente colocar, para ver o que o Renato vai dizer. Porque o Renato tem essa característica. Eu não sei como é que ele vai fugir dessa situação. Ele nunca viveu essa situação no Grêmio. Tá? Momento tão ruim assim, já viveu momentos. O ano passado o Grêmio também teve até em zona de rebaixamento, né? O Grêmio teve lá. Depois acabou, o que se espera que aconteça esse ano também. Mas ele sempre tirou foco. Ele sempre tirou o foco do jogo. Então, acho que o torcedor está curioso para saber aí o que ele vai dizer em relação a esse jogo de hoje. Mas enquanto a gente não tem condições aí da coletiva do Renato, um pouquinho da vitória do Internacional ontem lá. O Internacional que, olha, eu não sei se dá para... Do empate com sabor de vitória? Chegasse a falar vitória, né? Porque... Sim, eu queria dizer que o Internacional fez um gol da aos vitória 45 perdida. E depois se lamenta se era, né, foi um empate com sabor de vitória ou de derrota? Vitória ou de derrota, né? Se nós fôssemos pensar antes do jogo... Não antes do jogo. Até os 45 minutos do segundo tempo, né, o empate era um bom resultado. Não, mas eu digo, antes do jogo, nós aceitaríamos até com o time que nós jogamos um empate contra o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras. Mas depois do que aconteceu no jogo, acho que o Inter, se tu for olhar o jogo de uma maneira Vamos olhar geral, então os melhores momentos. O Inter teve uma superioridade e controlou bem o jogo e aí faz um gol em cima da hora, passando dos 90 minutos. E eu acho que aí tá muito em função da maneira que o Inter se comporta em campo. Isso aí, claro que essa é a maneira do nosso técnico. E o time do Inter continuou tentando partir para cima e apertar e não fez ao final do jogo poderia se fechar um pouco mais para não dar espaço para o Palmeiras ter as oportunidades. O Inter tomou um gol praticamente como se estivesse sofrendo um contra-ataque. Isso aí para mim é gol, tá? A gente tem um lance muito estranho, né? Um lance muito estranho. Mas eu acho que mais importante que esse empate, que talvez pelas circunstâncias, né, não teria sido tão bom, exatamente por o Inter ter marcado um gol aos 45 minutos e na reposição de bola acabou sofrendo o gol do empate. Mas foi a apresentação, porque se falava aqui no início, antes do jogo, olha, com 7 modificações e ele colocou os garotos. E o Internacional dominou o jogo, teve a iniciativa do jogo, mesmo com 7, e se criticou muito aquela posição do Cudê, tá tirando os jogadores mais experientes, deixou no banco, enfim. Né? Mas eu acho que mais importante disso, Larry, que o Internacional mostrou a mesma mecânica de jogo com esses garotos, né? com a mesma intensidade contra um Palmeiras. Contra um Palmeiras lá em São Paulo. Isso aí demonstra que o técnico já tem um controle do grupo, já conhece bem os jogadores, está conseguindo fazer com que os substitutos
cumpram a mesma... Exatamente. A mesma troca função peça, mas não troca e o sistema. eu acho a que intensidade de jogo também, né? Foi o muito cara boa. que demonstrou isso aí, assim, vamos dizer que ele sintetiza o que nós estamos falando, foi um menino aquele Johnny. Muito bom jogador. Ele teve uma atuação impecável. Eu confesso que nos primeiros jogos, quando ele foi colocado, foi escolhido pelo Cudê no início do ano, eu tinha minhas restrições, achava que ele era um jogador que jogava de uma maneira muito semelhante ao Musto, assim, já que o Musto começou o ano muito mal. E agora eu acho que hoje o Musto já é um cara dispensável até no Inter. Que entrou ontem. É o Johnny? O Johnny, olha. Justamente o que nós estamos falando. Pois é, se essa bola que ele mostrou ontem, eu acho que não tem nem para Lindoso, o Musto já está na reserva. É uma questão só de personalidade. E ele colocou num jogo difícil, né? Não tem a pressão da torcida do Palmeiras, mas é um grande adversário. E o Johnny foi muito bem nessa função. O Praxedes também foi bem. Foi bem. Né? Não, os meninos foram todos muito bem. Foram bem. Ontem todos. E isso que chamou a atenção, que eu acho que foi mais... Teve o Moledo de volta, estava bem o Moledo ali. Como sempre foi, né? E o Inter, eu acho que os laterais evoluíram bastante, estão conseguindo jogar. Isso é a tranquilidade e a confiança. Mas a gente viu que o Moisés ali no gol acabou... Sim, deu uma vacilada. Mas aí é na Ele quis fazer uma individualidade. parede, não quis evitar o pênalti, quis fazer uma parede ali. Porque ele estava de costa pro lance. Quando começa a jogar... Mas além... de costa para a jogada, ele não está vendo o O cara passar aqui pelo lado dele. E isso aí, Tu quer que tu minha falasse opinião, é base. Foi o Edu que falou que achou que tinha sido gol. A gente tem a arte aí. Vamos colocar a arte que mostra. Apesar que sempre aquele lance de cima é sempre complicado, né? Distorce muito. E não tem essa câmera lateral. Olha aí, ó. Essa arte está mostrando aí que a bola passou a linha vermelha. Estranho que a televisão não tem esse lance, né? De um outro ângulo. Não, Muito estranho mesmo. Só né? tem um jeito de tu ver isso. Se tu tiver uma câmera lateral. exatamente na mesma lateral. linha, na mesma linha. Na mesma linha, que a na linha do tecnologia- escanteio. Na linha de escanteio. É que a Olha tecnologia- aí, mas ali, olha só. Mas deixa Olha, eu- a arte de marca Mas bem. isso pode ser uma ilusão. Pode ser uma ilusão. Pode, Do mas ângulo da câmera, porque as linhas estão todas tortas, pode ver que elas não estão retas. Mas aí eu quero te dizer... Mas é interessante, a arte está muito para dentro. E a visão do pênalti, né? Que por favor, né? Ontem os comentaristas do jogo, o cara queria dizer que aquilo não era pênalti. Eu não sei, eu não sou especialista, os especialistas eu respeito. Eles sempre falam. Eu conheço. A questão da talvez eles não tenham visto a interpretação da maneira que a gente viu. interpretação, não adianta, é interpretação. Aí o VAR é a mesma coisa que o árbitro, é uma questão de interpretação. Que eu vi? O juiz não viu. O que eu vi? Eu não sei a regra, o que eu vi? A bola quando bate no pé, o Galhardo tá chegando, a bola ia sobrar para ele. Exatamente. Ela bate no pé, depois bate na mão, então a mão fez uma... Aí ela não foi intencional. Nós entramos na Porque interpretação. não existe, não existe mais a intenção. Mas mesmo sem intenção, uma mão, que é ilegal, impediu que a bola chegasse no Galhardo. Então, para mim, isso é pênalti. Só que eles alegam uma outra coisa. Uma regra, a interpretação teve um curso, eu não participei disso. Eu vi que o Galhardo não tinha outro zagueiro do Palmeiras chegando mas na eles frente iam do Galhardo. disputar. Se a regra diz que isso não é pênalti, a regra está errada, É a na minha questão da opinião. mão na bola e bola na mão. Agora vamos combinar. Mas é que nem aquela discussão do seguinte: quando o atacante chega no fim do campo, dá um corte para dentro e o zagueiro dá aquele carrinho com a mão para trás, né? Que a bola bate no cara, bate na mão. Não. Não, agora é pênalti, porque ele travou a bola. Não, só um pouquinho. Ele travou a bola que é pro Galhardo. Ele intercepta a trajetória da bola. É que a regra... Ou a bola, se ela vai entrar no gol e que- ele vira goleiro sem querer. Pô, a bola bateu na mão. Se bater no nariz, tá valendo. É que essa nova regra ela tem uma diferença. Tem um detalhe. Se for os grandes times de São Paulo e Rio, existe uma diferença. Se for o próprio Flamengo, Palmeiras, Corinthians principalmente. Não entra nessa anel. Os escolhidos teve eu não gol, vejo. não. Tem Não sim. entra nessa. Eu não vejo mais assim, porque justamente porque hoje tem tanto ângulo para ver, diferente desse do gol, mas para impedimento, para pênalti, não tem como não enxergar. Fica muito ruim. Olha aquele episódio do Tinga aquela vez. Aquilo foi terrível do Corinthians. Aquilo Pois é, sim. ontem eu lembrei do Márcio Rezende Freitas. Aquilo foi. Porque aquele foi o grande. Aquilo sim. Vamos falar com sinceridade. Mas Aquele cara aquilo foi pra mim é um o grande ladrão da arbitragem. Vamos ouvir o que o Cudê falou sobre o jogo e esse empate de ontem. Bueno, creo que primero contento porque los jóvenes que le ha tocado participar lo hicieron de gran manera.
y mostramos que trabajamos de la misma forma y que vamos a necesitar de todo. Perfeito. Tá, então, e o Cudê na coletiva dele também ontem, isso foi através do Alessandro Barcelos, que é o diretor, o vice-futebol do Internacional, essa nova contratação, que é o Leandro Fernandes, né, e a indicação, evidentemente, né, do Cudê, ele falou sobre esse jogador, o novo reforço internacional, que chegou hoje a Porto Alegre, fez exames médicos, falando sobre a nova contratação. Bueno, es un jugador que se va a adaptar por sus características, es un jugador de muy buena pegada, que tiene la virtud de chutar con las dos piernas, que bueno, que también es un jugador físico, por eso digo que se va a adaptar a las condiciones, que gusta de esa primera presión que ejercemos nosotros. O Internacional fala espanhol, esse time internacional agora. Fala. Tem Só fala argentino, tem espanhol, uruguaio, tem- tem um monte de argentino, tem o peruano que vai voltar. Mas tem não, 8. agora são 8, né? Mas só pode utilizar 5. O Internacional Na Libertadores, na é, Libertadores não, pode tudo. na Libertadores está liberado. Pode jogar com 11, 20, quantos quiser, né? Só que o Internacional, claro que está fora da lista agora o Paulo Guerreiro. O Sarrafiori ontem entrou também, outro que deve estar, né? Não vai ser muito utilizado. Então, mas Esse menino não conseguiu construir o espaço dele no Internacional, né? a gente tem os gols aí, alguns lances aí do Leandro Fernandes. A gente pode colocar na tela aí para o torcedor ver a movimentação e os gols, né, que o Leandro Fernandes aí fez as suas equipes aí. Tá aí, logo seguidinho na tela aí. Ele é um jogador de lado e um jogador de área, mas não é um jogador fixo, Larry. Ele é um jogador de movimentação. E ele diz que pode jogar junto com o Abel, né? Pois é, a gente sempre vê A camisa é vermelha. A gente vê os gols, né, as boas jogadas. Não, Claro. Mas é que eu acho que... Mas pelo menos ele sabe fazer isso, né? Isso é o importante. Tu vê que as características do Cudê são bem definidas, né? É forte, de pegada, né? Ou seja, é um jogador De intensidade, exatamente. É um jogador de enfrentamento, né? É um jogador de força. E claro, também como o Larry disse, a gente está vendo, obviamente, os melhores momentos. Mas tem uma boa movimentação e boa também conclusão. o Uruguai que foi contratado me pareceu semelhante, assim, as jogadas que quer dizer que tem boa velocidade, bate bem na bola, isso aí é importante. Sem um dúvida. atacante, né? Sem dúvida. E nós já tivemos atacantes que foram contratados aí que não sabiam fazer nada E disso. essa intensidade se viu nos meninos ontem, né? Claro. Não, sim. Mas vamos voltar para cá, a gente viu essas imagens ali, porque a gente já tem... Além da intensidade, eu tenho usado uma expressão que tem demonstrado isso. O Carlos, deixa eu te interromper, porque o Vai lá. Renato já está dando a Não, coletiva, vamos ouvir o que o Renato está Vamos falando lá, aí. vamos acompanhar. Se a técnica já tem condições de botar no ar a coletiva do Renato. Começa, depois da pandemia, a primeira vez. Ele tem se dedicado nos treinamentos, tem treinado bem e era a oportunidade dele de começar uma partida. Na minha visão, ele tem muito a dar ainda, mas todas as oportunidades praticamente que o Grêmio teve no primeiro tempo foram nos pés dele. Então, aqui no Sul, quando um jogador... Foi assim com o André também, né? Quando vocês acham que um jogador não rende, vocês começam a massacrar esse jogador. O Thiago Neves, ele é jogador do grupo do Grêmio, foi contratado para nos ajudar. Eu volto a repetir. No meu entender, as melhores oportunidades no primeiro tempo, principalmente, foi com o Thiago. O problema é que não pode a gente tomar um gol da maneira que nós tomamos logo no início do jogo, porque sempre fica muito difícil correr atrás do adversário. Eu sempre falo para eles que é bem mais fácil deixar o adversário correr atrás da gente. Mas infelizmente nós tomamos um gol logo no início que nos prejudicou um pouco. Melhoramos muito na etapa final. Criamos inúmeras oportunidades, mas infelizmente fizemos apenas um gol. O adversário se aproveitou do pênalti, fez 2-1, são pontos difíceis de se recuperar, quase que irrecuperáveis, né? Se tratando de jogar em casa e não fazer o dever de casa. Renato, boa noite. É Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha.
Como é que pode se explicar o Grêmio vir de jogos onde ele até teve algumas atuações boas, largou na frente e não conseguiu segurar resultado? Pega o do Flamengo com uma grande atuação lá no Rio, pega o do Caxias na decisão do Campeonato Gaúcho e não tinha conseguido traduzir algumas vezes até uma melhor atuação em Vitória. O que acontece? Que o Sport Recife sai ganhando do Grêmio e o Grêmio não consegue poder de reação. O que acontece com o Grêmio que ele não consegue uma sequência de jogos, primeiro e segundo tempo? Olha, eu vou falar uma coisa. O Grêmio até então era o invicto no Campeonato Brasileiro. Muita gente tinha falado que o Grêmio havia empatado 4 partidas e ganho uma partida. Nós fizemos grandes jogos no Campeonato Brasileiro, enfrentamos grandes equipes, e as grandes equipes, por exemplo, Flamengo e Corinthians, o Grêmio foi muito melhor. O Corinthians aqui nós merecíamos ter vencido, não conseguimos, tivemos até a chance com um pênalti. Lá no Rio a gente fez uma grande partida diante do Flamengo, tomamos o gol de empate num gol de pênalti também, nos descontos. O Grêmio vem bem no Campeonato Brasileiro, tirando a não ser a partida de hoje. Esse jogo de hoje o Grêmio infelizmente foi batido em casa. São jogos que a gente precisa somar pontos dentro de casa, porque a gente possa brigar sempre na parte de cima da tabela. Infelizmente não ocorreu isso. No Campeonato Estadual a gente fez uma grande partida lá em Caxias, conseguimos um bom resultado e de repente ainda fizemos o primeiro gol aqui e de repente sentamos na vantagem e aconteceu o que aconteceu. Mas isso tudo serve de exemplo. O Grêmio aí está com 7 pontos no Campeonato Brasileiro, o líder tem 16 pontos, mas o Grêmio tem uma partida a menos, então tem muita coisa ainda para acontecer. Agora, é óbvio, o que aconteceu hoje não pode se repetir. Renato, o Grêmio sempre foi um time de marcar muitos gols, agora está entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro. Hoje abusou dos cruzamentos, criou situações de gol, mas muito mais numa pressão no segundo tempo e pela postura defensiva do Sport. Eu insisto contigo numa questão, não está faltando repertório ofensivo para o Grêmio por vezes não está se tornando um time previsível e até em certos momentos sem intensidade. Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Olha, Bruno, você encontra as equipes que tem por aí e vê quem tem 31 oportunidades. Essa tua pergunta foi muito infeliz, porque uma equipe que tem 31 oportunidades durante uma partida, se não tem repertório, o que é repertório para você? A equipe que consegue tem 3, 4 chances de jogo durante uma partida. Agora, infelizmente, nossos atacantes, nossos jogadores hoje não estavam numa noite muito feliz para fazermos os gols. É simplesmente isso. Agora, uma equipe que tem 31 oportunidades, você falar que não tem repertório, bom, aí fica um pouco difícil, né? Renato, boa noite. Hoje o Grêmio começou com o Lucas Silva como volante, que é um jogador de mais marcação e bola longa. O Thiago Neves, que é um meia muito mais de chegada na área do que de armação, e com o Everton, que é um ponta agudo que joga com a perna de fora no lado esquerdo. Com todos esses jogadores atuando juntos, Renato, o Grêmio não perde aquele DNA vencedor do Grêmio, de toque de bola e jogo apoiado? Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Olha, Nicolas, até então nós não tínhamos nenhum canhoto a não ser o Cortez na equipe. Aí a gente hoje teve o Everton e o Thiago, são 2 grandes jogadores, e aí eu acho que independente da perna direita e perna esquerda, o importante é que nós estivemos bem, principalmente no segundo tempo, nós criamos bastante. O toque de bola não quer dizer, o toque de bola, se você sendo canhoto, o destro, não quer dizer, o importante é a gente rodar a bola, que nós fizemos muito bem hoje. Teu colega mesmo falou do repertório, o Grêmio fez vários cruzamentos. O Grêmio tem feito mais cruzamentos hoje em dia porque nós temos um grande cabeceador dentro da área. Isso é o beabá do futebol. O Grêmio cria por baixo, cria pelos lados, cria com cruzamento, cria de tudo que é jeito. Então, uma hora a bola vai começar a entrar. Entrou apenas uma vez hoje. Agora, falar que o Grêmio não cria, com 31 oportunidades durante a partida, o Grêmio é uma das equipes que pode estar hoje com um dos piores ataques do Brasil, mas se você pegar os números de todas as equipes, você vai ver que o Grêmio é uma das equipes disparadas que mais cria no Campeonato Brasileiro. E principalmente no momento que a gente sempre pega os adversários, e aí
cada um joga da maneira que quer. Se retranca, principalmente depois que consegue fazer um gol na frente, se retrancam ainda mais, fica difícil para entrar. E mesmo assim a gente tem um repertório muito grande dos dois lados, por dentro, bola no chão, bola no alto. Então, infelizmente, aqui a gente vive num país que é o seguinte: você ganha, você é bom. Você perde, você é ruim. Você perde o jogo, falta isso, falta aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você ganha, não, teve de sobra isso, teve de sobra aquilo. É difícil, fica muito difícil, mas eu acho que o mais importante de tudo é a tranquilidade que eu passo pro meu grupo. Daqui a pouco a bola volta a entrar e daqui a pouco o Grêmio volta para a posição dele, que é brigar pela tabela lá de cima, e tudo volta ao normal. Renato, o quanto te preocupa essa sequência sem vitórias do Grêmio? Pois o Grêmio vem desses 5 jogos no Campeonato Brasileiro, como o Matheus frisou, mas também com essa derrota no segundo jogo da final contra o Caxias. O desempenho da equipe como um todo tem caído nos últimos jogos, na tua opinião? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Não, Jairo, pelo contrário, o Grêmio fez um excepcional segundo tempo hoje. Criou inúmeras oportunidades. Amassou o adversário. Só faltou a bola entrar. Se o Grêmio vira o jogo hoje, todo mundo estaria aplaudindo. Não, o Grêmio reagiu, foi muito bem, criou muitas oportunidades, virou o jogo. Aí a bola não entrou, a gente não pode falar que está tudo errado, né? Até porque, eu volto a repetir, o Grêmio fez um grande segundo tempo. Criou bastante oportunidades. É lógico que a gente treina, a gente joga para ganhar, mas nem sempre é possível. É Campeonato Brasileiro. Campeonato Gaúcho, não vou mais falar do Caxias. O Caxias ganhou uma partida da final da gente, nós ganhamos uma 90 minutos, o Caxias ganhou outra. Quem foi campeão foi o Grêmio. Então não adianta ficar falando aqui de campeonato estadual, porque quem foi o campeão foi o Grêmio. Ponto. Voltando ao Campeonato Brasileiro, o Grêmio disputou 6 partidas. Ganhou uma, empatou 4 e perdeu a outra. A tabela não foi tão boa assim, até essa partida pro Grêmio, mas eu estou satisfeito. Nós estamos com 7 pontos, nós estamos com um jogo a menos, então você vê que o 4º colocado, o 5º colocado está na base de 10 pontos, 11 pontos, 9 pontos. Então é só a gente vencer a partida que nós estamos atrasados, a gente já começa a brigar pela parte de cima da tabela. Renato, por favor, queria que tu comentasse um pouquinho o que tu quis fazer ali com a saída do Cortez e depois deslocando o Everton para a lateral esquerda. Lucas Bubbles, ge.globo. Ok. Mas simples, Lucas. O Cortez, a gente estava precisando empatar e virar a partida. O Cortez não estava fazendo jogada de fundo. O Everton já jogou por aí. É um jogador bastante ofensivo. Eu trouxe o Everton para trás e coloquei o PP. Nada demais, até porque o Everton é um jogador inteligente, um jogador que já jogou várias vezes como lateral, e é um jogador, por ser atacante, que apoia bastante. Era o que eu estava precisando na partida, de jogada dos dois lados, jogada de fundo, e foi o que aconteceu. É porque o PP é um jogador também inteligente, que gosta muito da diagonal, tanto é que ele fez o gol, e no momento que ele entra na diagonal, abre bastante espaço para o lateral, só que o lateral precisa estar lá, precisa apoiar. Então, como o Everton tem essa característica, foi dessa maneira que eu procurei colocá-lo ali e tirar o Cortez. Renato, boa noite. A gente sabe, Renato, que tu é um técnico que tem uma proximidade muito grande com o elenco, que trabalha muito com os jogadores, é muito próximo do teu grupo. Em cima disso, eu queria te perguntar como é que tu sente o elenco do Grêmio neste momento? Que ao mesmo tempo que o time conquistou o título contra o Caxias, tem oscilado no Brasileiro, como é que isso está batendo no teu grupo de jogadores? Marinho Saldanha, Sidewall. Olha, Marinho, eu vou falar uma coisa para você. Oscilado, eu concordo com você, na partida de hoje. Na partida de hoje, o Grêmio oscilou principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, não, o Grêmio fez um grande segundo tempo. Então, quando você fala oscilado, e eu respeito a tua opinião, mas vamos lá. O Grêmio pegou na estreia do Campeonato Fluminense. Ganhamos. Depois nós jogamos contra o Ceará, mudei 5, 6 jogadores, nós conseguimos um ponto lá em Fortaleza, viagem longa, cansativa, logo depois de uma partida decisiva contra o Fluminense, não é desculpa, mas tivemos boas oportunidades, como o Ceará teve. Então nós conseguimos um ponto importante fora de casa. Eu quero ver quantos adversários vão ganhar do Ceará lá em Fortaleza.
Então o resultado foi bom para a gente. Voltamos, pegamos o Corinthians, tivemos inúmeras oportunidades, só faltou o gol, inclusive com o pênalti. Fomos no Rio de Janeiro, fizemos uma grande apresentação contra o Flamengo conseguiu empatar contra a gente nos descontos com um gol de pênalti. E enfrentamos, no meu entender, o melhor plantel do Brasil. E o Grêmio foi muito superior ao Flamengo, muito superior ao Corinthians. Aí depois nós empatamos, que mais uma partida com o Vasco no Rio. O Vasco até era o líder do Campeonato Brasileiro. Aí o Grêmio empatou com o Vasco lá. Aí as pessoas falam que os resultados não são bons. Aí eu gostaria de saber, lógico que todo mundo quer ganhar, mas o que é bom então? O que é bom? O Campeonato Brasileiro a gente não enfrenta equipes de terceira, quarta divisão que você tem a obrigação de atropelar e de ganhar. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não. Todos os jogos são muito difíceis. O que eu volto a falar, eu concordo plenamente com vocês, nós não podemos oscilar como nós oscilamos hoje, diante do esporte. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. Agora, até então, o Grêmio era o líder do campeonato. O Grêmio era, juntamente com o Palmeiras, era o invicto do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo para vocês, quando eu falei assim em termos de cavalo paraguaio, ninguém quis ofender A, B ou C. Eu estou falando que todos os anos, e muita gente achou que eu estava dando indireto para o Internacional, com o Patrick falou aquilo, não tem nada a ver com o Internacional, nada a ver mesmo. Agora, todos os anos, eu vejo muitos times grandes dispararem. Só que lá no final, quem chega é o Grêmio. E o Grêmio disputando sempre 3 competições. O Grêmio tem chegado. Então, não me preocupo o início do campeonato. Lógico que é importante vencer. E daqui a pouco o Grêmio volta a vencer. Agora, falar que o Grêmio vai mal no Campeonato Brasileiro porque empatou 4 partidas, ganhou uma e perdeu uma, a gente precisa melhorar. Disso eu tenho consciência. A gente precisa parar de dar alguns vacilos durante algumas partidas. Agora, até então, o Grêmio enfrentou grandes adversários dentro da arena, fora da arena, e estava muito bem. O Grêmio, se ganhasse o jogo hoje, só para vocês terem uma ideia, o Grêmio iria para 5º, 6º lugar, 7º lugar, com um jogo a menos. Estava todo mundo elogiando a equipe do Grêmio. Aí perdeu, ninguém é bom, ninguém presta, porque não ganha 5, 6 partidas, porque não faz gols. Nessa hora tem que ter muita calma. Eu conheço muito bem meu grupo, sei da qualidade do meu grupo, e daqui a pouco a bola começa a entrar e a gente começa a subir na tabela e aí o Grêmio vai para o lugar dele, que é entre os primeiros colocados. Renato, boa noite. Eu queria te pedir licença para sair um pouco do jogo de hoje e te perguntar sobre o VAR nesse Campeonato Brasileiro. O que tu tem achado do VAR até agora? Pode, de repente, ser mais ágil, tentar demorar menos na hora de conferir ali os lances? Enfim, queria a tua opinião. Aqui é Paula Menezes, do Sport TV. Ok? Boa a tua pergunta, Paula. Eu sempre falei para vocês que sou totalmente a favor do VAR. Eu tenho certeza que a minha opinião é a mesma de vocês. Eu acho só que a gente poderia, o pessoal no caso do VAR junto com a arbitragem, acelerar um pouquinho. Às vezes a gente entende que tem que ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de espaço para ver realmente, para não cometer nenhuma injustiça, mas eu acho que a gente poderia sim acelerar algumas coisas. Então já não é o primeiro ano, não é o segundo que a gente tem o VAR, eu acho que a gente já poderia ter melhorado nesse sentido. E a gente torce para que isso aconteça. A única coisa que eu tenho me queixado do VAR não é a primeira vez. Esse ano ainda não me queixei, mas eu tenho falado com alguns árbitros após as partidas, que independente se é pênalti, se não é pênalti, independente da indecisão, quem tem que ir lá, a não ser o impedimento, que eu concordo que o pessoal do VAR tem as linhas, tem a máquina, sem problema algum. Eles vão ver se está ou não está impedido. Agora, um pênalti, uma falta duvidosa, quem tem que ir para o VAR, e eu fiquei muito feliz, eu acho que foi essa semana aqui que o Vitor, nosso assessor de imprensa, me mostrou a reportagem, e eu venho falando isso há uns 2 anos, desde que o VAR apareceu. Tem que parar do árbitro passar a responsabilidade, do árbitro do jogo passar a responsabilidade para o árbitro do VAR. Eu já falei para muitos árbitros, antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, o ano passado já falei isso, que a opinião do VAR pode ser diferente da opinião do árbitro de jogo, no caso de um pênalti. Então, o cara do VAR não pode decidir sozinho.
foi pênalti. Não foi pênalti. Porque a opinião dele pode ser totalmente diferente da do árbitro da partida. Então, isso que a CBF tem que obrigar, isso que a FIFA falou, na decisão do pênalti, quem tem que decidir, a autoridade máxima no campo, quem é? É o árbitro. Então, quem tem que decidir se é pênalti ou não é pênalti, quem tem que decidir é o árbitro. Ponto. Passam algumas coisas pra gente no início do campeonato. Por exemplo, aí eu vou falar um lance que aconteceu ontem, que eu estava vendo o jogo do Palmeiras com o Internacional, aí alguns cornetinhas da manhã já vão falar, tá falando porque é o Internacional. Não tem nada a ver com o Internacional, podia ser um outro adversário. Por exemplo, a regra que passaram pra gente, inclusive visto já há muito tempo, inclusive em jogos de outras competições. A bola dentro da área, no caso do pênalti ontem, passaram pra gente. A bola toca na parte do corpo e depois toca no braço, não é mais pênalti. A não ser, no caso, até dei exemplo pro meu grupo, que eu achei que foi pênalti, sim, do Kahneman contra o Flamengo. A bola em direção ao gol, antes que ele foi cabecear a bola e abriu o braço ali ao mesmo tempo. Agora, no lance de ontem, do zagueiro do Palmeiras, ele tirou a bola. Ele não pode estar com os braços colados no corpo. É o gesto normal do movimento do corpo no momento que você vai tirar a bola. Aí a bola pegou na perna dele, pegou no braço. O braço está aberto, mas todo mundo viu que ele não fez de propósito aquilo. Então, na minha opinião, e o que a CBF passou pra gente, não é pênalti. Aí, ele deu pênalti. Aí eu pergunto para vocês, o lance. O cara do VAR, ele já devia saber as regras. Ele sabe que aquilo não é pênalti. Pegou antes na perna e depois pegou no braço. Aí ele chamou o árbitro do jogo. Tanto é que o árbitro, na hora do jogo, ele falou, não é pênalti. Aí eu pergunto para vocês, eu estou comentando esse lance, por quê? Porque eu já falei com o meu grupo. Aí amanhã depois eu quero ver. Vai acontecer um lance dentro da área, não importa o jogo, mas vai acontecer. A bola vai pegar na parte do corpo de qualquer jogador e depois vai pegar no braço. E aí foi passado pra gente que não é pênalti. A não ser no momento que o cara vai cabecear no lance do Kahneman. Eu também achei que foi pênalti. Aí tudo bem. Amanhã depois vai pegar na perna do jogador, vai pegar no braço do jogador e os árbitros não vão dar pênalti. Aí eu pergunto, e aí? O que a gente faz? Aí tem a confusão dentro do campo. Tem a confusão com o VAR, tem a confusão com o árbitro, tem a confusão entre os jogadores. E aí? Quem tem que se manifestar é a CBF. É ou não é pênalti? É ou não é? O que a gente não pode é cada partida ter uma regra. Cada partida, o juiz decidir, isso é pênalti. Ou é pênalti ou não é pênalti. Outros lances virão. E aí eu pergunto, vai pegar na perna, mesmo com o braço aberto, um juiz vai dar pênalti, outro não vai dar pênalti. Então, o que quebra... Tá, então, a coletiva do Renato, parte da coletiva dele, vamos fazer um intervalo, a gente volta depois até para analisar, né? O pessoal aqui está muito indignado em relação a essa colocação do Renato, ele meio que fugindo, né? E querendo explicar de uma maneira que não é uma realidade. Mas é uma característica do que foi e tem sido o Grêmio nesses últimos jogos. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, aproveita as promoções que você tem lá na troca de pneus, né? É o feirão de pneus sempre, né, permanente essa promoção. Avenida Ceará 1055, nesse momento, sua tranquilidade, agende a sua ida até a Casa Pneus. Tá aí o telefone na tela para você, 33424245. Olha, a gente está numa situação complicada por essa pandemia aí, em função até de fazer frente aos seus pagamentos, então não está conseguindo pagar os seus financiamentos, então você tem lá na Defensor Assessoria Jurídica a solução para resolver isso aí e reduzir de forma imediata a prestação dos seus financiamentos. Para você ter uma ideia, financiamento aí do seu veículo pode reduzir em 50% e outro tipo de prestação chegar até 90%. Então você consulta, que você tem lá em simulação gratuita, né? O telefone está aí na tela para você, da Defensor Assessoria Jurídica, em seguidinha está aí, aparecendo aí, 51, código de área, 982 40 30 24. Está aí, agora sim, 982 40 30 24, você tem aí a consulta e simulação gratuita. Então, aproveite aí para você superar essa sua crise financeira nos seus financiamentos bancários. Nosso 2 toques está com a nossa promoção do Clique Impresso, né? É uma promoção que está acontecendo aqui no nosso 2 toques e a Gráfica Clique Impresso faz então essa promoção exclusiva aqui para o nosso programa. São 3 quadros maravilhosos, olha que você tem na tela aí, quadros de formato de 60 a 90, 60, 90%.
e por apenas R$119. Que barbada, hein? Então dá de presente aí para namorado, para esposa, decorar sua casa, enfim, né? Tá aí o contato também, 51, código de área 996 78 15 28, ou direto na loja, na Avenida Nilo Peçanha 2469. Se falar ainda que assistiu a promoção aqui no Dois Toques, você tem mais desconto ainda desse preço que você já viu aí na tela. Barbada, né? Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que é do Grupo Impressão. Rápido intervalo, voltamos seguidinha, e aí fazendo uma análise dessa coletiva do Renato. Chave do PS Caco da Mota, que acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas sites. É só você estar aí, IDC TV, e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos Dois Toques também para lavagem expressa 5 estrelas. Olha, espetáculo, sai com o seu carro lá, que é uma beleza. Aqui em Porto Alegre, na Avenida Lilópolis 199. Também para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Daí na tela para você, mas aos 67 anos nossa força é a tradição, e também o grupo que está aí, estamos aí, né, Siemens e Mazal envolvidos nos 50 anos da Expo Inter, né, que nesse momento, em função dessa pandemia, acontecendo a Expo Inter digital. 50 anos completados dessa maneira, então a Expo Inter, sempre vamos até a Expo Inter, dessa vez a Expo Inter está vindo até nós. E também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que tem jogo pela Série C nesse final de semana e tem que buscar recuperação a derrota que teve no último final de semana. Meus amigos, nós tivemos aí, acompanhamos aí a coletiva do Renato. O que dá para dizer dessa coletiva do Renato aí? A indignação dos torcedores aqui, olha, são inúmeros aí, né? As críticas são contundentes ao Renato. Ele quer passar uma confiança que ele sempre passou, mas ele não está vendo nos 2 últimos jogos o que está todo mundo vendo, pelo que ele está dizendo. Claro que lá no fundo, aquilo ali é uma figura de linguagem, né, Cadu? Todo mundo sabe disso, porque pelo semblante do Renato, ele respondia, estava louco para sair dali, não estava querendo mais ficar na coletiva, de cabeça baixa, estava indignado pelo resultado e pelo desempenho do time. Ele não pode falar que o Cortez jogou muito mal, que o Orihuela foi mal, que ele se arrependeu de ter colocado o Thiago Neves no início do jogo, mas tenho certeza que ele percebeu isso e vai fazer essa correção. Agora, dizer que está satisfeito com o Grêmio, esta é a indignação, essa frase é muito forte. Essa é a indignação. Dizer que está satisfeito, ele podia ter dito, acho que ele foi infeliz na palavra, como ele falou, como repórter, na opinião dele foi infeliz, o repórter tem todo o direito de fazer qualquer pergunta, mesmo que seja uma pergunta, às vezes, infeliz, que não foi o caso. Às vezes emite opinião, mas ele foi equivocado na expressão, dizer que está satisfeito. Ele podia dizer, eu estou tranquilo, porque para mim 7 pontos ainda não é aquilo. De certa forma, a gente pode pensar assim também. Não, ele mas até dizer que cometeu um ato falho, ele disse, não, o Grêmio estava na liderança, e não era, quer dizer que estava invicto, ou seja, realmente ele está mostrando. Ele estava variando, ele não estava tranquilo em relação à situação, porque claro, ele vai ter que... Óbvio. Não tem como. E até o Larry estava dizendo, os 2 jogos estão pesando. Imagina o próximo jogo, a cada rodada. A pressão vai aumentar, ou a cada partida. Vai e aí aquela história, né, Larry? A bola começa a queimar. O jogador sente isso, né? Não, e corrigiu o Renato também, né? O pênalti ontem foi claríssimo. Até foi um lance varziano de um zagueiro, que eu não sei por que foi parar na seleção olímpica, e foi um jogador valorizado, o Palmeiras pagou caro por ele. E também o pênalti do jogador do Grêmio contra o Flamengo foi pênalti claro. Ele falou também. Que a regra, esse é o problema, eu é sou que contra a regra. Não, mas é que foi tão flagrante, o cara acabou dando um tapa na bola. Mas se a regra é, eles têm curso de regra, eles recebem curso. Se a regra é que batendo antes numa parte do corpo e depois na mão não é pênalti, a regra é essa, mas ali foi, a mão beneficiou o Mas não foi a primeira vez que... Não foi a primeira vez que eles mudaram. Eu não vou conseguir dar pelo menos algumas aqui, ó. O Elton, ó, no jogo de ontem a bola entrou todo no gol e quase nem comentaram, principalmente na mídia do centro do país. A gente está falando sobre isso. Ó, o Rodrigo Saraiva, o Renato já perdeu a mão do time, não tem jogada combinada, não tem poder de reação. Renato desconversa nas entrevistas ridículas. O Orlando, ó, o Grêmio já está mal e os caras falando em trazer o Wellington, Martins e Gilberto. Daí o Renato tem que pedir para largar
E olha, o Marcos Alves, a resenha de um perdedor, sem noção, torcedores gremistas vão fazer essas colocações aqui, né? Se tu for olhar, Cadu, desculpe, mas a colocação do Renato, ela é pertinente, porque já aconteceu isso realmente. O Grêmio já começou outros anos a competição de forma muito instável e lá embaixo, e quando chegou na hora do vamos ver, ele... Não, mas é que a preocupação, ela vai aumentar agora, Edu, e eu acho que isso aí... e tu vai ter que buscar recuperação e daqui a pouco terão mais 2 competições, Sem Copa dúvida. do Brasil e a Libertadores. Tem 3 competições a te preocupar. Não. Então, muito por isso que a difícil. importância de fazer agora, que nós vamos até fazendo gordura, né? Sem dúvida. Mas ele, neste momento, está se utilizando desse artifício, porque já aconteceu isso, né? Então ele se utilizou do artifício. Agora, como tu falou, cara, que ele tá extremamente incomodado, mas ele jamais vai externar isso, até porque é a característica dele. Né? E ele sempre vai demonstrar confiança, sempre vai demonstrar, obviamente, externando a todos a tranquilidade que ele gostaria que o time tivesse e que o ambiente estivesse. Mas, com certeza, o ambiente, neste momento, é de muita pressão e o próximo jogo vai falar muito sobre isso. Vamos ver como é que o Grêmio vai conseguir se portar. E outro equívoco, ele disse que o time teve tanto... Ele acabou criticando o grupo que ele tanto respeita sem se dar conta. Indiretamente. A gente tem muito repertório, a gente criou, mas não fez o gol. Então tá faltando qualidade, tá faltando eficiência. Tem aqui, ó, a estatística, 27 chutes, só 7 no gol, então 20 foram para fora. Então tá faltando qualidade. Eu acho que o Renato criar. tem essa característica, né, de ele tira o foco, como a gente falou antes nessas situações. Agora, eu acho que a principal coisa é ele passar a encarar a verdade. Ele não está mostrando que não está encarando a verdade. Ele tem que passar a encarar a verdade. Senão, realmente... Em algum momento ele disse que o jogo de hoje, ele não incluiu o Caxias no pacote. Eu incluo os dois. A semana toda ele é muito ruim. É que o Caxias teve a taça. Mas eu digo o desempenho. A taça, perfeito, parabéns. O Grêmio mereceu mesmo. Foi o melhor time do campeonato ao longo da competição. Porque venceu o Internacional, que era o principal adversário no momento certo. Com o Everton no time, que é muito importante. Aí o que acontece? Aí chega, tem um jogo contra o Caxias e essa sequência contra o Sport Recife. É isso que ele não fez a leitura, porque ele chegou e disse, contra o Sport, esse jogo a gente teve problemas, a gente teve essa variação. Ele reconheceu que oscilou nesse jogo. Né? Nesse jogo ele reconheceu. Olha, a indignação dos torcedores aqui é grande. O Renato precisa fazer mais e falar menos, mudar suas estatísticas de jogos. Está falando o Sérgio... o Mike também. Olha, bom, a gente está subindo a trilha, encerrou o programa, a gente levou a coletiva aí, mas como a gente disse, o Renato tem todas as condições sim, de recolocar, né, o time nos trilhos e aí a reação ela tem que começar já em seguida. O Grêmio já projetava essa reação no jogo de hoje, já não conseguiu, então tem que ser aí diante do Atlético Goianense, o próximo do jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Larry, Edu. Caco. Valeu, Cadu. Bom, agora, como sempre, né, a gente só tinha um almoço de maneira presencial, mas já temos agora no Barranco também de maneira presencial até as 10 horas da noite para entrar no Barranco, curtir as maravilhas do Barranco, né, as delícias do Barranco. Mas continua lá o teleentregas do Barranco, né? Aí, ó, os telefones aí, o takeaway que você pede, vai lá buscar, de todas as maneiras. E aquelas promoções sempre maravilhosas lá do Elcio e do Chiquinho, de espumantes, né? De vinho sempre à sua disposição. Barranco e Barranquinho agora já, né, de maneira presencial. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos, olha que tá com uma barbada lá, viu, cara? Tu que já teve lá, olha, um Cerato aí com bônus R$5.000, Cerato zero em 24 vezes com taxa 0. Então aproveite das 2 revendas, né? Fixa. Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8115. Essas promoções espetaculares lá do Jefferson Fisternal, das revendas da Kia São Motos. Nossos 2 toques também para o Grupo Zafari. Preço e qualidade, onde é que você só tem? É no Grupo Zafari. Tá certo? Olha só. Não, vou repetir. Preço e qualidade no Grupo Zafari. Agora, precisa se locomover pela cidade, então é Teletax. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição que você tem no Teletax. Tá chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes, né? Então você continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.